Estabelecido, então, o princípio da preservação das empresas como um dos pressupostos, como um dos fundamentos da Lei de Recuperação e Falências, de todo o ordenamento que regula a operação de recuperação judicial e falências no ordenamento brasileiro, a gente vai passar a tratar agora, pessoal, das disposições preliminares da Lei 11.101 de 2005, que é a lei que regula a falência, a recuperação judicial e a recuperação extrajudicial. São disposições, pessoal, essas disposições aí preliminares, que a gente chama de disposições preliminares, estão nos primeiros artigos da lei, são disposições que são aplicáveis tanto à falência quanto à recuperação. Na verdade, essas disposições preliminares elas acabam se aplicando a todo o ordenamento falimentar e de recuperação judicial, ou seja, todo o ordenamento de execuções concursais ou de recuperação de créditos concursais. O objeto da regulação dessa lei específica, que é a nossa Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falências, é exatamente a própria recuperação judicial ou extrajudicial e a falências. Essa é a previsão lá do artigo 1º da Lei 11.101. Além disso, a gente precisa saber quais são os pressupostos subjetivos. O que quer dizer isso? A quem esta lei se aplica, ou seja, quem pode falir. Sociedade empresária e os empresários, tá certo? Então essa lei de falências, ela se aplica aos empresários e às sociedades empresárias. Mas por que a gente está falando isso? Porque existem algumas atividades econômicas que são excluídas da aplicação desta lei. Isso não quer dizer, pessoal, que essas empresas ou que essas atividades econômicas não se sujeitem a procedimentos de insolvência ou outros procedimentos de liquidação de seus créditos. Acontece que essas atividades econômicas elas não vão se sujeitar à Lei 11.101. Quais são, então, essas atividades econômicas que estão excluídas da Lei de Recuperação Judicial e Falências? Primeiro, o devedor não empresário. Aquele que não exerce atividade empresarial, ele não está sujeito à falência ou à recuperação judicial. Ele vai estar sujeito, portanto, à insolvência civil, que é prevista pela legislação civil, lato sensu. Certo? Então, o primeiro caso, como só as sociedades empresárias e só os empresários se sujeitam a 11.101, por óbvio, aquele devedor que não é empresário ou que não exerce atividade empresarial não está sujeito a estas medidas. Além disso, as empresas estatais também não se sujeitam ao regime da 11.101. Então, empresas públicas e sociedades de economia mista estão excluídas da aplicação desta lei. A lógica, pessoal, é que como se tratam de empresas estatais que prestam, a princípio, mesmo que exerçam uma atividade econômica no âmbito do mercado, elas têm um regime diferente, porque elas estão aí inseridas dentro do próprio Estado, ou são exclusivamente geridas ou que têm o seu patrimônio detido por um ente público, ou são empresas que detêm a maioria de seu capital destinada ao ente público. Exatamente por isso, ela não se sujeita a essa regulamentação específica da Lei 11.101. Além disso, pessoal, as instituições financeiras, sejam elas públicas ou privadas, as cooperativas de crédito, consórcio, entidade de assistência de previdência complementar, sociedade de capitalização, planos de assistência à saúde, todos esses aí também não se sujeitam a esse regime da 11.101. Tá certo? Não se sujeitam, pessoal, a princípio. Aqui eu quero ressaltar um ponto. O que acontece é que essas empresas que essas atividades empresariais, caso fossem sujeitas ao regime da 11.101, elas criariam um risco sistêmico. Toda vez que alguma dessas atividades empresariais entra em colapso, entra em crise, o risco não é só para o devedor e para os credores. Existem riscos colaterais que estão relacionados com aqueles que sequer são credores da sociedade. Então, o risco nesse caso é sistêmico. Em razão disso, essas empresas sujeitam-se a procedimentos de liquidação específicos previstos por outras legislações. Acontece o seguinte, mesmo assim, a Lei 11.101 incide de maneira suplementar. Então, essas atividades empresariais não se sujeitam diretamente à Lei 11.101, mas é possível a aplicação das normas de maneira suplementar, beleza? Dito isso, a gente sabe a quem se aplica a Lei 11.101, ou seja, quem pode falir ou quem pode requerer recuperação judicial ou homologação de um plano de recuperação extrajudicial. E onde que esse pedido vai ser realizado? Qual é o juízo competente para gerir as ações relacionadas à falência e à recuperação? Bom, o juiz competente é determinado também pela lei lá nas suas disposições gerais no artigo 3º.
O critério adotado é o critério territorial e que está relacionado ao principal estabelecimento do devedor. A pergunta que fica é: o que é principal estabelecimento? Gente, para responder essa pergunta, a gente não vai usar critérios eminentemente jurídicos. O principal estabelecimento é aquele onde a empresa exerce a maioria de suas atividades empresariais. Não necessariamente é a matriz, não necessariamente é juridicamente o estabelecimento daquela empresa. É onde ela exerce a maior concentração de suas atividades empresariais. Qual é a lógica? É porque onde está concentrado o maior volume de atividade empresarial é onde estão também a maioria de seus credores, a maioria dos interessados, tanto na recuperação judicial quanto na falência. Aqui incide, na questão do juízo competente, a regra de prevenção. O primeiro pedido de falência distribuído, ele vai atrair todos os outros. Então, o que o parágrafo 8º do artigo 6º vai falar? Que a distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido nesse mesmo sentido, com relação ao mesmo devedor. A lógica é evitar decisões conflitantes, evitar que um juiz defira o processamento da recuperação judicial ou decrete a falência e o outro indefira os pedidos realizados. Além disso, importa destacar aqui a atuação do MP. Há um artigo na legislação que é considerado, foi vetado no momento da sanção ou veto da lei. Ele foi vetado. Isso não quer dizer que o MP não vá atuar nos processos de recuperação judicial e falência. Ele vai atuar sim, só que ele vai atuar como fiscal da lei com base no Código de Processo Civil, que tem aplicação suplementar aí à Lei 11.101. Então, pessoal, a atuação do MP nos processos de falência e de recuperação judicial. E ele atua como fiscal da lei. Tá certo? Dito isso, a gente encerra as disposições gerais e passa a falar agora das disposições preliminares relativas tanto à recuperação judicial, tanto à falência. São disposições, mais uma vez, que se aplicam a ambos os institutos. São disposições consideradas como disposições gerais.